A ligação entre a facada do Adélio no Bolsonaro, ou a facada fake, vai saber se é fake ou não, e o escândalo do relatório da BIM que foi feito para tentar proteger e para orientar a defesa do Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, do roubo de dinheiro público, em que o Ministério Público acusa o Flávio Bolsonaro e mostra as provas de roubar mais de 7 milhões de reais e lavar esse dinheiro de dinheiro público. E o que esses dois casos têm a ver? É o seguinte, quem fez o relatório da BIM, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que é comandada pelo GSI, que é do General Heleno, o Gabinete de Segurança Institucional, a ABIN fez um relatório para orientar a defesa do Flávio Bolsonaro, ou seja, você tem um órgão governamental utilizando todo o seu aparato, fazendo uma investigação para fazer um relatório para salvar um bandido só porque ele é filho do presidente. Tem vários crimes aí, não só crimes de responsabilidade, crimes comuns mesmo, crimes que dão cadeia aí. Só que tem a ligação, o ponto-chave, que é o mesmo agente que passou o relatório foi passado pelo WhatsApp para a defesa do Flávio Bolsonaro. Esse mesmo agente que passou o relatório, ele foi segurança do Bolsonaro no dia da facada. Eu vou mostrar a foto dele já já. Mas antes, um segundinho. Se você acha que onde há fumaça há fogo e você quer ver a queda do Bolsonaro, se inscreve no canal e curte o vídeo. Eu também quero ver a queda do Bolsonaro e aqui no Plantão Brasil a gente luta por isso todos os dias. Então um segundinho de graça você se inscrevendo no canal, você ajuda a fortalecer a oposição ao Bolsonaro e fortalecer a esquerda contra essa corja aí que deu um golpe e tomou o Brasil de assalto. Estão saqueando o Brasil. E aqui no Plantão Brasil a gente também faz ativismo nas ruas. A gente tem outdoors em várias cidades do Brasil, tem carros de som. No finalzinho do vídeo eu mostro o carro de som que rodou em Natal ontem por 4 horas. Também rodou em Natal na sexta-feira por 4 horas. E a gente vai rodar nessa semana em Florianópolis e no Rio de Janeiro. Semana passada também rodamos no Rio de Janeiro. E quem quiser apoiar as ações do canal, temos outdoors, carros de som, tudo mais, tem o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. Ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Eu sempre deixo no meu Twitter carro de som, outdoor, quando a gente tem alguma ação do canal. E todos os dias tem ação do nosso canal. Mas vamos falar do assunto do vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, que é o quê? É a facada do Adélio no Bolsonaro. E um dos seguranças era esse senhor aqui, Cadê? Dá pra ver na foto aqui, A foto tá ruim porque é um trecho de um dos vídeos da facada. Esse rapaz aqui de azul, esse aqui, ele era a segurança do Bolsonaro nesse dia da facada. Esse dia da facada que eu lembro até hoje, do Bebiano, o Bebiano, aquele que infartou ou foi infartado. O Bebiano, ele foi no Roda Viva e ele falou assim, olha, naquele dia da facada foi muito estranho. Ele deu uma entrevista em março desse ano, pouco antes dele infartar ou ser infartado. Comenta aí, o Bebiano infartou ou infartaram o Bebiano? Aí o Bebiano falou, no dia da facada foi muito estranho porque o Carlos Bolsonaro estava lá com o drone. E aí, os seguranças não puderam ir no carro do Bolsonaro, foi uma confusão danada e o Bebiano culpou o Carlos Bolsonaro pela facada no Bolsonaro, porque naquele dia toda a segurança do Jair Bolsonaro foi modificada. E um dos seguranças que estavam naquele dia, começaram naquele dia, era esse senhor. Esse senhor, depois da facada, ou fakeada, vai saber, facada fake, esse senhor, ele virou um dos chefes da segurança do Bolsonaro e aí ele apresentou o Ramagem, que hoje é o chefe da BIM e que o Bolsonaro tentou transformar em chefe da Polícia Federal, o Ramagem. Ele apresentou o Ramagem para a família Bolsonaro e o Ramagem passou a ser o chefe da segurança do Jair Bolsonaro até o dia da posse. Aí, no dia da posse, o Ramagem foi e virou chefe da ABIN. E aí, olha só, o próprio Bebiano, quando ele fez essa acusação, lembra-se, em março, e falou que o dia da facada foi estranho, porque o Carlos Bolsonaro estava com drone, a segurança não pôde ir com o Bolsonaro no carro, por isso ele estava desguarnecido no momento da facada, quer dizer, tudo colaborou para o Adélio poder chegar lá e dar essa facada no Bolsonaro. Tá, aí o próprio Bebiano falou naquela entrevista que teria, não pode falar que tem, porque ele ia ter que provar isso e a gente sabe como no Brasil às vezes a lei se vira e quem está cometendo crime vira vítima e vira o jogo. Então, o Bebiano não falou assim realmente, mas falou teria uma agência paralela de inteligência, uma ABIN paralela rolando na BIM. Ou seja, a Agência Brasileira de Inteligência, ela serve para proteger o Brasil de algum atentado terrorista, o presidente de algum atentado à bomba, alguém que vai tentar matar o presidente. É para isso que serve, e o Gabinete de Segurança Institucional também. Mas a agência da ABIN paralela, que o Bebiano falou que o Carlos Bolsonaro queria fazer, e ele e o General Santos Cruz, aquele que foi fritado pelo Carlos Bolsonaro, foi humilhado pelo bolsonarismo por muito, muito tempo.
O Bebiano falou, não façam isso porque isso vai dar impeachment. E o Carlos Bolsonaro e o general Heleno simplesmente nem aí e continuaram com o plano deles. Essa ABIN paralela seria comandada pelo Ramagem, que é agora o chefe da ABIN e quase se tornou chefe da Polícia Federal, e um dos comandantes é esse senhor, esse que era a segurança do Bolsonaro. E aí essa ABIN paralela é quem fez a investigação, aí vamos lembrar disso. São agentes pagos com dinheiro, com meu dinheiro e com o seu dinheiro. São pagos com dinheiro público dos nossos impostos, nosso dinheiro suado paga os salários deles. E esses agentes, em vez de estarem fazendo trabalho para o qual foram contratados com o nosso dinheiro, não. Eles estavam defendendo o bandido. Eles começaram a fazer uma investigação interna, que a gente não sabe exatamente como foi feita, para produzir relatórios e mandar para as advogadas do Flávio Bolsonaro para ajudá-lo no caso das rachadinhas. E aí tem uma coisa. Entre as coisas ditas nesses relatórios, eles falam para a defesa do Flávio Bolsonaro, e aí é o tipo de coisa que você só pode falar para a defesa de alguém que é filho do presidente, porque não dá para falar para qualquer pessoa isso. Eles falam, há pessoas na Receita Federal que deveriam ser demitidas, há outros que deveriam ser trocados de cargos. Quer dizer, ele já ainda fala, para a gente aparelhar direitinho, demite umas pessoas e troca de cargos outras pessoas aqui, remaneja, para que fique tudo aparelhado do nosso lado. É isso que fala o relatório da ABIN para o Flávio Bolsonaro. E aí, o relatório também fala para o Flávio Bolsonaro pedir, via lei de acesso à informação, para ele pedir para a Serpro, que é uma estatal brasileira que tem todos os dados nossos de brasileiros, para ele pedir para ver se alguém consultou os dados dele na Receita Federal, no COAF. Por quê? Porque o que o Flávio Bolsonaro queria era o seguinte, e a ABIN tentou ajudá-lo com essa investigação ilegal e investigação paralela. O que o Flávio Bolsonaro queria era o seguinte, provar que a investigação dele foi arapongagem. O que é arapongagem? Arapongagem é quando determinada pessoa chega e fala, eu não gosto do Flávio Bolsonaro, vou começar a investigar a vida dele. Teve denúncia de crime? Não. Alguém apresentou notícia crime, notícia fato, denúncia, qualquer coisa? Não. Eu vou investigar porque eu não gosto dele. Em vez de eu fazer aqui o trabalho que eu deveria estar fazendo, eu vou investigar fulano. É isso. Aí, isso é crime. Isso é crime. Arapongagem é crime. Aí, o Flávio Bolsonaro está tentando provar, não conseguiu, spoiler, não conseguiu, tentando provar o quê? Que agentes da Receita Federal, simplesmente porque ele era filho do Bolsonaro que viria a ser presidente, falaram, vamos investigar esse cara, e aí foram acessar dados dele da Receita Federal, até achar o relatório do COAF, aí o relatório do COAF apontou alguma coisa lá dele e do Queiroz, e aí começou a investigação toda. Se a investigação toda começou de forma ilegal, por arapongagem, sabe o que acontece? Toda a investigação, todo o processo, todas as quebras de sigilo, até a prisão do Queiroz, tudo é anulado, tudo é tornado ilegal. E aí mesmo com todas as provas, sabendo que crimes foram cometidos, o cara fica livre. Então é isso que é a ABIN, usando o nosso dinheiro e usando técnicas de espionagem que a gente nem sabe quais são, não faço ideia das técnicas de espionagem que tem a ABIN. Aí a ABIN foi lá e fez esse relatório para o Flávio Bolsonaro. Dá para piorar, Thiago? Dá para piorar muito. Sabe por quê? Porque a reportagem da revista Época perguntou, Flávio, é verdade que você recebeu esse relatório assim, assim, assado? E o Flávio Bolsonaro falou, recebi mesmo. Inclusive, o Flávio Bolsonaro fez coisas que estavam... a defesa dele fez coisas que estavam ditas no relatório e ele não negou, ele confirmou. Não é que ele não negou, não falou nada, ele confirmou, ok? Ele não sabia, talvez, que era crime ou não sei. Confirmou. Aí, a reportagem da Época perguntou por quem fez o relatório, para o Ramagem, para a ABIN, para o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, para o general Heleno. Sabe o que eles falaram? Não, mentira, não tem relatório nenhum, não enviamos relatório nenhum. Olha só. Então, quem está mentindo? O Flávio ou o general Heleno e o Ramagem? Quem você acha que está mentindo? É isso o que está acontecendo nesse momento. E aí, a ABIN entrou na justiça contra a Época. Sabe por quê? Porque a Época afirma que a ABIN enviou o relatório para o Flávio. Só que foi pior. A ABIN não enviou o relatório para o Flávio Bolsonaro. Não, Como assim, Thiago? A ABIN não enviou o relatório para o Flávio Bolsonaro por meios oficiais, que é como quando a Agência Brasileira de Inteligência faz um relatório e envia para o presidente da República ou para quem quer que seja, para algum ministro, temos um relatório aqui de inteligência, leia, de forma oficial. Não, enviaram por WhatsApp. E aí, por conta disso, como a matéria da Época diz, foi enviado pela ABIN, a ABIN está colocando a Época na justiça e vai pedir um monte de coisa, vai pedir para tirar a reportagem do ar, vai pedir indenização, vai pedir para se retratarem, tudo mais, dizendo, não enviamos pelos meios oficiais, foi pelo WhatsApp.
Por quê? Porque é a BIM paralela do Carlos Bolsonaro, aquela que o Bebiano denunciou e falou, quando perguntaram essa BIM paralela existe, ele falou, eu não sei. E aí perguntaram para o Bebiano no Roda Viva diretamente, é o Ramagem quem está organizando essa BIM paralela? Sabe o que o Bebiano falou? Eu não posso responder. Quer dizer, não pode responder? Aí comenta, você acha que é ou que não é? Aliás, o Ramagem está processando o Plantão Brasil, sabia disso? A esposa do Ramagem estava envolvida num escândalo lá em Manaus e a gente publicou, outros sites também publicaram provas do escândalo. A gente publicou no Plantão Brasil faz mais de um ano isso, mais de um ano, muito antes dele ser indicado para a Polícia Federal e tudo mais. E aí ela nos processou para tirar a matéria do ar. Não tiramos do ar e nem vamos tirar. Até porque no começo do processo o juiz já deu um monte de decisão contra ela, negou todos os pedidos da mulher do Ramagem. Então não tem, se tem prova, vai querer censurar. Esse é o modus operandi do bolsonarismo, a censura e a espionagem. E aí, vamos ver, tem uma coisa gravíssima aí. Os agentes que estavam, um dos agentes que era a segurança do Bolsonaro no dia da facada, junto com o agente que virou segurança, chefe da segurança do Bolsonaro, depois do dia da facada, eles se juntam e eles começam a fazer relatórios de inteligência e a espionar pessoas para o governo. Agora tem que lembrar que esse é o mesmo governo que fez lista de detratores no Ministério da Economia e que fez um dossiê antifascista lá no Ministério da Justiça. Então é um governo que já tem histórico de monitorar e espionar detratores ou antifascistas ou opositores. É o mesmo governo, eu até fiz vídeo sobre isso aqui, algumas semanas atrás saiu uma notícia que vazou de que o governo Bolsonaro estava monitorando deputados federais, parlamentares, senadores também estavam sendo monitorados, mais de 140, todas as redes sociais deles estavam sendo monitoradas, eles estavam sendo classificados em opositores, neutros ou em quem está com o governo Bolsonaro, situacionistas. E aí, os próprios parlamentares ficaram revoltados, porque aí o Bolsonaro tratava diferente, claro. O cara fez uma postagem em 2019 contra o Bolsonaro jogava isso na cara deles. Os parlamentares ficaram ofendidíssimos com isso, inclusive quando eu falei sobre isso aqui no Plantão Brasil faz algumas semanas, eu mostrei, o deputado tal falou isso, deputado tal falou aquilo, o líder do PP ficou bravo, o líder do PL ficou, vários partidos se manifestaram bravos, os deputados não querem ser monitorados. Agora imagina quantas pessoas essa BIM paralela não está monitorando. E a gente não sabe que tipos de dados eles têm acesso, mas a gente sabe, eu falei isso aqui faz 3 ou 4 dias, olha só a coincidência rolando. Eu falei, eles têm, o governo Bolsonaro está montando uma base de dados de todos os mais de 200 milhões de brasileiros, com nome, endereço, CPF, tudo que você imaginar, até prontuários médicos, se já teve carro, se não teve, se tomou multa, se tem casa, se não tem, tudo que você imaginar, eles estão colocando, juntando pouco a pouco nessa base de dados. E 28 órgãos do governo já consultaram essa base de dados. Entre elas, adivinha? A ABIN. Sabe quem também? O Exército Brasileiro. Agora, que dados de quem eles consultaram os dados? Não sabemos. Quantas vezes? Não sabemos. Quais dados eles consultaram? Não sabemos, não há transparência nenhuma quanto a isso. Mas, olha só, o STF tá indo para cima. A Carmen Lúcia que mudou de lado, eu falei, no vídeo de ontem, eu falei, olha, a Carmen Lúcia votava sempre com a Lava Jato e pela primeira vez ela deu um voto dizendo que o Sérgio Moro foi parcial contra o Lula e votou a favor do Lula. Primeira vez. A Carmen Lúcia, que era presidenta do STF e que pautou, ela podia não ter pautou para rasgar a Constituição e para permitir a prisão em segunda instância, que era só para tirar o Lula da eleição. E quando estava 5-5 a votação, foi da Carmen Lúcia o último voto, que é o voto que colocou o Lula na prisão, o voto que rasgou a Constituição. Essa Carmen Lúcia que fez tudo isso, de repente ela votou a favor do Lula. E aí ontem, atendendo a pedidos da oposição, ela deu 24 horas para o Ramagem, o general Heleno, a ABIN, para todos eles explicarem esses relatórios. É claro que eles vão negar. Eles já negaram uma vez, só que a defesa do Flávio Bolsonaro não negou. Esse é o problema deles. Esqueceram de combinar o crime. Sabe quando, imagina uma quadrilha que assalta o banco, e aí pegam um da quadrilha, tem 4 na quadrilha, pega um da quadrilha, a polícia vai lá e fala, como é que foi o assalto? E eles esquecem de combinar uma versão depois. Aí o cara vai lá e entrega tudo. É isso que está acontecendo. O Flávio entregou todo mundo, jogou todo mundo na fogueira. E aí a Carmen Lúcia deu 24 horas, só que tem uma coisa, não pense, Thiago, ela deu 24 horas ontem, então hoje eles vão ter que se explicar. Não, que é Brasil, 24 horas.
no tempo da justiça brasileira, não é 24 horas. Não são 24 horas. Eles vão ter 24 horas a partir do momento em que forem notificados. Quando serão notificados? Talvez hoje, talvez amanhã, talvez sexta-feira. Mas no prazo de menos de uma semana serão notificados. Então, no prazo de menos de uma semana teremos isso. Mas não é 24 horas assim do momento em que ela tomou a decisão. Infelizmente, poderia ser, mas já vamos ter o general Heleno e o Ramagem mentindo. Eu repito, a oposição tem que começar a se mexer e a conversar com os setores do Centrão, do Rodrigo Maia e tal. Para quê? Para começar a convocar esse pessoal para dar explicações no Congresso. O general Heleno não pode ser convocado porque ele tem foro privilegiado, ele tem status de ministro. Convoca o Ramagem, convoca esse rapaz aqui da foto, ó. Convoca esse rapaz aqui, convoquem todo mundo para ir lá e pressionem. Convoquem, façam uma investigação, tudo sobre o caso, vão lá e pressionem. Não igual, porque toda vez que eu penso em convocar, a oposição vai convocar alguém do governo Bolsonaro, eu lembro da CPI da fake news do Alan dos Santos dando um banho em todos os deputados da oposição. E olha que a oposição estava certa e o Alan dos Santos estava errado e mentindo. Ele mentia na cara deles e todo mundo engolia as mentiras dele. Então não, estudem direitinho e vão pra cima desses caras. E agora eu vou mostrar o vídeo pra gente derrubar o Bolsonaro do nosso carro de som em Natal. Olha só que legal. Tem 40 segundinhos o vídeo, olha só que legal. Rodou em Natal ontem por 4 horas. Se faltasse luz aqui, você também nos deixaria mais de 15 dias no escuro, como o Amapá? É bom lembrar que Bolsonaro foi contra o auxílio de R$600 e foi ele quem cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem enquanto as pessoas morrem de Covid? Esses testes custaram quase 300 milhões e vão estragar enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro, por que o Caixa Tem dá tanto problema e obriga as pessoas a pegarem filas enormes para receber o auxílio em plena pandemia? Assista Plantão Brasil no YouTube. O carro rodou 4 horas ontem, segunda-feira, e 4 horas na sexta-feira. É engraçado que eu vou contratando os carros de som tantos, e às vezes o cara roda num dia eu nem sabia, na sexta eu nem avisei, hoje tá rodando em Natal, só fui saber no sábado que o cara rodou na sexta, mas tá rodando e nessa semana vamos rodar em Florianópolis e no Rio de Janeiro, e talvez também em Porto Alegre. Mas aí eu vou avisando quando estiver rodando. E aqui atrás do vídeo hoje tá travado, que aqui onde eu tô morando parece uma capa. Tá acabando a luz. Só hoje a luz já acabou umas 20 vezes. Ontem também acabou a luz. Semana passada também. Olha, o pessoal gosta de privatizar, foi só privatizar. Eu lembro que em um ano que eu morei aqui acabou a luz uma vez. Aí privatizaram a companhia de luz. Agora, toda semana a gente fica no escuro, toda semana com medo de queimar alguma coisa em casa. É um desastre o que está acontecendo no Brasil. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo. Se você quer ajudar com carro de som e outdoor, seja membro e vamos pra cima deles. Falou!